2 Coríntios 4, a partir do 7. Feche seus olhos que eu quero orar antes de começar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, não me deixe falar nada segundo somente o meu conhecimento, porque o meu conhecimento vai gerar somente informação, mas que eu fale guiado por Ti, porque o que eu falar guiado por Ti vai transformar vidas, vai ativar vidas, vai levar com que esses filhos estejam cada dia mais com o coração queimando por Ti, queimando para cumprir o propósito. Eu te dou graças, Pai, porque enquanto eu falo a Tua palavra, cada um que está aqui, se há alguém enfermo em nosso meio, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o seu corpo, Pai. Se há alguém com emocional, tendo algum síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, eu dou uma ordem, Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, e arranca o poder que há em Ti, nas Tuas mãos poderosas, Senhor, por causa da Tua palavra. Obrigado porque se há algum dinheiro que precisa ser liberado, porque eles estão aqui hoje para ouvir e aprender, eles provem, Pai, nessa semana, esse dinheiro liberado chegando em Tuas mãos. Obrigado, Pai, por cada um aqui, porque está aqui sendo destravado para cumprir o seu propósito. Obrigado, Pai, porque nenhum mal vai poder arrancar, Pai, a atenção deles. Eu declaro que o coração de cada um aqui é a terra boa, que a semente que eu vou liberar, que vem de Ti, vai produzir não somente 30, nem 60, mas eu declaro que vai ser 100 por 1 na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Vamos lá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus Cristo, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo onde que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos e por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graça de muitos, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça ou se corrompa, o que acontece? Contudo, o homem interior, quem eu sou de fato, é renovado dia após dia. Porque a nossa leve aflição, meu querido, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Se eu for colocar um título em hoje, seria um nível maior de intimidade com Jesus. Eu não vou falar que Deus tem cobrado, porque Deus não cobra nada de ninguém. Deus é Pai, Ele pede. E eu creio que Deus está pedindo para os seus filhos um nível maior de intimidade com Jesus. Temos vivido dias difíceis, dias onde o medo, a preocupação tem tomado muitos corações. Como o Fabrício falou, o esfriamento tem tomado multidões. Muitas pessoas já não querem mais se reunir, não querem mais ouvir falar de Jesus, perderam a sua esperança. Mas nós não, irmão. E para que isso também não aconteça em nós, precisamos aumentar o nosso nível de intimidade com Jesus.
Mas esse aumentar, por enquanto, que eu estou te falando, talvez pode estar soando nos seus ouvidos como uma obrigação. Mas até o final desse culto, não vai soar como uma obrigação, mas como um anelo, um anseio da sua alma. Presta atenção. Esse nível que Jesus está te chamando, mais profundo, por enquanto, talvez, no seu ouvido está caindo como obrigação. Eu tenho que ser obrigado, então eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que estar mais com Deus. Por enquanto, talvez pode estar soando isso, mas até o final, você vai sair daqui querendo ir embora, entrar no seu quarto e falar: Senhor, não acabou ainda, eu quero mais, eu anseio por mais, eu quero continuar te conhecendo, eu quero continuar te sentindo. Você recebe isso? Aleluia. Quando Paulo fala aqui assim, irmão, ó, temos, porém, este tesouro. Quem que é este tesouro que Paulo está se referindo? A presença, que ao mesmo tempo é o Espírito, ao mesmo tempo é o Pai, e ao mesmo tempo é o próprio Cristo. Ele fala: temos este tesouro dentro de nós, que somos um vaso de barro. E aí ele começa a soltar uma pancada agora. Nós somos atribulados por todo lado. Nós temos vivido dias assim, temos sido atribulados por todos os lados. Nem bem termina uma, já vem a outra. E você está terminando de vencer a outra, já vem outra. E de todos os lados, quando você olha, você está sendo atribulado. Contudo, não angustiado. Como que Paulo fala isso? Que loucura é essa? Porque, irmão, quando eu passava por momentos difíceis, sem ter esse conhecimento, sem entrar em um nível maior de intimidade com Jesus, eu não via como Paulo. Contudo, não angustiado. Como eu ficava angustiado? Com raiva, com ódio. Porque comigo, quando eu era do mundo, não era assim. Tudo dava certo. Agora que eu estou na igreja, tudo dá errado. É só problema. Ô, vida de problema que é de crente. Eu já cheguei a falar: eu me arrependo. Quando eu era mais novo, né? Não tinha tanto conhecimento, não tinha esse contato de fato com Jesus. Como me arrependo de ter conhecido Jesus, cara. É conhecer Ele, parece que tudo piora. Mas Paulo não, cara. O que Paulo conheceu que eu não estou conhecendo? Ao ponto de ele passar por tudo aquilo e ainda falar: ficamos perplexos, mas não desanimados. Quantas das vezes eu passo por problema, eu já fico o quê? Desanimado, não vou mais continuar, não vou mais orar. É só eu orar que começa, é só eu orar que as coisas dão errado, é só orar que as contas chegam mais altas. É só orar que o meu patrão me inferniza mais ainda. O que Paulo conheceu que eu não estou conhecendo? Que nada podia parar Paulo, nada podia mudar a alegria de Paulo, nada podia roubar a paz que Paulo tinha, que excedia a sua mente, o seu coração, que era blindado. O que Paulo conheceu que eu não estou conhecendo? Porque ainda eu sou abalado, porque ainda estou desanimado. Era um nível de intimidade que ele buscou a ter, ao ponto de ele falar assim, ó: perseguido. O homem para ser perseguido foi Paulo, viu? E se prepare, porque nós também vamos ser. Mas o que vai acontecer? Mas nunca seremos abandonados. No meio da perseguição você vai falar: Senhor, você está aqui comigo, está tão bom, tu és tão maravilhoso. Tô nem ligando para perseguição, tô nem ligando para quem está vindo pegar eu, porque eu tenho você. Eu não estou sozinho. Eu sei que o que eu tiver que passar, eu vou passar com você. Essa é a diferença, eu não vou passar sozinho. Eu vou falar um pouco dos heróis da fé, quando ele começou a falar. Aqueles homens, quando ele falou assim: hoje você me mata. Um ganso. Eu estava lendo isso essa semana toda. Mas vai nascer um cisne no meio de vós. Aquele homem sabia com quem ele andava. Ele não estava se preocupando com o fogo que ia queimar seu corpo, porque o fogo da presença já queimava em seu coração há muito tempo, ao ponto de um fogo natural não afetar a vida daquele homem. Aquele homem ainda fala, ele profetiza: mate-me, porque vai nascer um cisne agora. Você está feliz de matar um ganso? Então fica ligeiro, que agora vai nascer um maior que eu. É um que vai fazer maiores que eu, obras maiores, porque Deus, irmão, Ele tem uma porção para cada um. E a porção, pega isso, que Ele tem para cada um, é uma porção de eterno peso de glória.
Para cada um, irmão. Não é só para um ou outro, não. Não é só para aqueles que nós lemos os livros e falamos: uau, Martinho Lutero, uau, Joe Busner, uau. Não. É tempo de a gente ver: uau, Marcelo, uau, Fabrício, uau, Rafael, Silvio. Porque dentro desse vaso tem um tesouro. E esse tesouro se chama a presença da Trindade, através do Espírito Santo que habita em mim, que manifesta o Pai e o Filho em mim, e faz todas as coisas perder sentido por causa dele, por causa do conhecimento dele, por causa de olhar ele, de estar no quarto com ele, de ler a palavra sobre ele e quem eu sou nele. Um nível maior de intimidade, irmão. Temos esse tesouro que é a presença. Aleluia. E aqui, esse conhecimento de quem você é e que habita em você faz você viver uma realidade que é real, que transcende a realidade física, que o homem não consegue apalpar. Deus quer levar nós para esse nível, irmão. Eu tenho lido vidas de vários homens, eu vou falar alguns deles, porque é onde eu tenho lido. Eu falei assim: Senhor, eu quero ir mais fundo, porque eu ainda estou muito raso. Aquela vez que o Fabrício ministrou sobre as águas, que tornozelo, joelho, muitas das vezes a gente chega e está nadando, mas chega outra hora que a gente volta, recua, aí volta a bater na cintura e para alguns fica bom. Aí depois a gente dá mais uma recuadinha, bate no joelho, tá bom. E tem muitos que já recuaram pro tornozelo. E isso alguns já tiram até o pé, né? Tá moiado, chega. Pisar no seco de novo, porque... Eu falei: Senhor, eu preciso, sabe? Preciso mais de Ti. A minha alma está desesperada mais de Ti, porque todos os avivalistas, todos os homens da reforma, eles tiveram um anseio pela presença de Deus. Eles tiveram uma fome pela presença de Deus, ao ponto de nada parar eles. Nem dificuldade, nem miséria. Às vezes você olha John Wesley e acha que o cara era rico, o cara era pobre, vivia na miséria. Mas ele tinha um diferencial. Ele ansiava por conhecer Jesus, cara. Ele pegava a Bíblia e lia todo dia ela, ele não cansava ao ponto de ele saber ela de cor, de tanto que ele queria conhecer Jesus. E quando ele entendeu a justificação que vem por meio da fé, tudo mudou. Foi aonde o John Wesley alcançou o lugar que Deus tinha para ele. E aonde você vai alcançar, porque Deus tem um lugar para mim e para você. Eu não sei se você está entendendo, cara. Deus tem um lugar, Fabrício, para nós, para cada um de nós. E esse lugar vai ser Deus exaltado. John Wesley só é lembrado porque John Wesley manifestava o reino, manifestava a presença. Quando ele pregava, multidões se reuniam para ouvir ele, mas não por causa dele, mas por causa do entendimento que ele tinha. E aquele entendimento trazia uma postura, trazia uma forma de andar que quem olhava para ele via que ele tinha uma realidade. E assim eu declaro sobre a sua vida: quem olhar para você vai ver uma realidade de quem anda com Deus, de quem conhece essa palavra de verdade, não de quem só ouve. Não, Deus não chamou você para ouvir somente, Ele chamou você para ouvir e crer. Ouvir e crer. Sabe como é que as coisas vão se manifestar? Não só quando você ouve, mas quando você crê e faz daquilo a sua verdade. Está escrito isso? Então é isso que eu creio. Não, mas as coisas estão acontecendo, a perseguição está vindo, mas eu tenho um tesouro, e esse tesouro me confirma que é isso, e eu creio, e eu não vou afrouxar. Mas a tempestade está se levantando, o Covid voltou a aumentar. Eu tenho um tesouro, e esse tesouro protege o vaso de barro, porque a excelência não está no vaso, mas está no tesouro que habita no vaso. Então eu não tenho medo, eu fico com a tua palavra, e eu continuo tendo intimidade. E quanto mais intimidade eu tenho, as pessoas olham para mim como olharam para Jesus, sabendo para onde ele estava indo. Quem olhar para você vai saber para onde você está indo. Pegou, João? Quem olhar para você vai saber. Você não está andando sem destino, você está andando para um norte que leva ao Pai, através de Jesus e o seu Espírito Santo. Grandes homens que conheceram esse tesouro ousaram a andar. Esses homens reformadores, eles chegaram
a ser o que foram, porque já era deles, a porção de cada um, mas porque eles ousaram a andar com o Senhor. Vocês estão ouvindo, meu, do Fabrício, de outros que vêm aqui. Agora vocês têm que ousar a andar, não só ouvir, mas ousar a crer, a ousar a passar tempo com o Senhor, a chegar do seu serviço, passar meia hora, 1 hora, 2 horas, não importa, mas separar um momento para estar com Ele e ousar conhecer Ele. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ouvir o Senhor, não quero ouvir só o Fabrício falar que ele ouviu, eu quero ouvir, porque o Senhor é um Deus nosso, é o Pai nosso, então fala comigo também, toca em mim também. Eu não quero ser mais um no meio da multidão, eu quero ser mais um que vai ensinar a multidão a te conhecer, que vai manifestar o tesouro que está dentro de mim, com a porção que o Senhor tem para mim. Aleluia, cara. Aí você vai lá e lê sobre Jerônimo Savonarola, a maioria nem conhece. Aí eu comecei a ler, fiquei chapado, porque é um cara que quando ele pregava, irmão, ele era tão cheio do Espírito Santo, coisa que todos nós somos, porque depois que você aceitou Jesus, pum, o Espírito Santo ele veio, e o Espírito Santo, ele não é pequenininho, ele é grande, ele é poderoso. O problema é a sua mente, é as suas falsas crenças, é as suas falsas convicções a respeito dele, porque você ainda não conhece ele profundamente, mas ele quer se revelar para você profundamente, para que você faça como Paulo, perseguidos, mas nunca sozinho, atribulados, mas nunca desanimado, trazendo sempre no meu corpo as marcas de Cristo. E Savonarola, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele fazia, meu querido? Quando ele pregava contra vícios, crimes e corrupções, principalmente dentro da igreja. E quando ele pregava, as pessoas começavam a chorar, porque começava a ver em si os crimes, as corrupções, o pecado que eles amavam, que ainda estava grudado na sua alma. E quando Savonarola pregava com a unção do Espírito Santo, as pessoas começavam: me ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Ele não falava condenando, mas ele falava com autoridade de quem anda com o Espírito Santo e manifesta o seu pecado, para que a cura venha também ser manifestada na sua vida. Deus nunca vai te expor, irmão. Deus, ele vai te mostrar para você mesmo, para te curar. Deus sempre confronta a mente para poder tratar com o coração. Deus nunca vai mexer no coração sem confrontar a sua mente, porque nós somos pessoas intelectuais, irmão. Então Deus vai na sua mente primeiro. Aí é cabeção, vem cá, você é inteligentão, é? Tá dando uma de Jó comigo? Onde você tava, meu querido? Hoje eu tô chapado, irmão. Eu falei pro Silvio, falei pro Maurão: se prepara, cara, que hoje eu tô daquele jeito. Aquele culto que vocês viram aquela vez eu ensinando, calminho, mansinho. Há dias que o Senhor me pega para ensinar, mas esses dias Deus tem me chacoalhado, irmão, por dentro, e eu não consigo pregar quietinho. Eu preciso chapar, eu preciso falar com a mesma proporção que Ele tem falado comigo. Quando Deus fala no seu espírito, é uma proporção que às vezes a gente não consegue nem explicar. Você não sabe se pula, se sorri, se corre, você fica: rapaz, eu entendi uma coisa que eu li 10 vezes, não entendi, mas hoje eu entendi. E você começa a alegrar porque é uma revelação que você já leu 10 vezes e nunca entendeu, mas hoje o Espírito Santo te revelou. E quando Ele revela, é uma alegria que dinheiro, carro, fama não compra. Não compra. A alegria da revelação do Espírito Santo é uma alegria que nada compra, e é uma alegria que Ele quer que todos provem, porque tem muitos que ainda não provam. Mas o tesouro está aí dentro, e o tesouro vos ensinará todas as coisas. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos revelará todas as coisas, não é algumas, é todas, porque Ele ouve do Pai, e ao mesmo tempo que Ele ouve do Pai, Ele fala no seu espírito. Mas precisa de um nível de intimidade com Ele, porque só é amigo quem é íntimo, quem passa tempo, quem se preocupa com o outro, quem quer estar com o outro. Eu creio que Deus está ativando vocês esse desejo de estar com o Espírito Santo, de saber quem é a pessoa de Jesus de fato, e chegar aqui assim, ó, chapado, xarabarabaraba, eita, o que aconteceu, irmão? A presença já está aqui, cara. Isso se o Marcelo não vir aqui já com ônibus cheio de gente, já
Estou te falando. Isso se cada um aqui já não vier com a quantidade de pessoas por causa da vida de vocês, que vão pregar lá fora. Estou falando, esses homens tiveram uma vida impactada diante dos homens, porque eles ousaram andar com Deus, eles ousaram a crer, e não tinha como Deus não ser conhecido, não tinha como Deus não ser manifestado, não tinha como as pessoas não querer ouvir Deus, e falar, cara, eu estou em pecado, eu estou em erro, eu preciso de ajuda, me ajuda. Não tinha como, e assim vai ser com a sua vida e com a minha. Não vai ter como. Não vai ter como as pessoas olhar para você e continuar da mesma forma, continuar com aquela vidinha chata, entediada. Eles vão olhar para você e falar, irmão, que alegria que é essa que você tem, cara? Me ajuda. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não tenho alegria, cara. O que você tem? Fala para mim. E quando você abrir a boca, irmão, o cara já vai chorar. Eu quero aceitar Jesus, cara, me dá. Haverá um grande avivamento, irmão, antes da volta de Jesus. E nós não vamos ficar de fora. Eu creio nisso, Fabrício. Nós não vamos ficar de fora, João. Nós não vamos ficar de fora. Nós vamos participar do grande encontro com o noivo. Nós vamos ajustar a igreja, que é a sua noiva. Nós vamos ensinar. Nós vamos levar ela aos pés de Jesus. Nós vamos mostrar para ela o verdadeiro evangelho genuíno, a graça. Nós vamos ensinar elas, para que elas não fiquem dependentes de nós, mas somente dependentes dele. Aí elas vão vir aqui não para ouvir Martinho Lutero, Alencar, João, mas elas vão vir aqui porque elas não aguentam mais. Elas estão cheias de Deus, elas querem transbordar Deus, elas querem ouvir mais de Deus. Aleluia. Sabe o que acontecia com o Savonarola? As pessoas levantavam à meia-noite e já ia para a porta da igreja, que ia abrir só, suponha, 8 horas. Meia-noite eles levantavam, ia para a igreja, para que pudesse ouvir o evangelho. Olha que fome, Fabrício, que através de uma vida que ousou a entrar em Deus, que ousou a conhecer o Senhor pela tua palavra, aconteceu. Olha o que aconteceu, meia-noite. Imagina só hoje, culto de domingo, o Fernando, que é o dono daqui, Fernando liga para você, Fabrício, você marcou alguma coisa de madrugada aqui, alguma coisa aqui? Não, por quê? Tem uma multidão que está travada a avenida aqui, porque alguma coisa, eu não sei, o que você fez? Aí ele falou, não, é que 9 horas vai ter culto, 9h30, mas agora é 00:30 ainda. Está acontecendo? Eu vou dar um pulinho aí para ver. Aí, madrugada, o pau tá comendo ali fora. Salvação, pessoas pedindo socorro, me ajuda. Eu não aguento mais essa vida. Socorro, me ajuda. Eu quero fazer com que meu dinheiro não fique só nas minhas mãos, mas ele faça parte do reino de Deus. Ei, socorro. Irmão, não estou contando historinha não, cara. Eu estou contando uma realidade. Presta atenção, que nós vamos viver. Antes da continuidade, eu estava aqui, cheguei aqui, um irmão chamou eu, e teve um dia aqui que Deus tocou no meu coração. Eu peguei os envelopes, porque isso aconteceu comigo. Quando eu saí das drogas, eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro das drogas. Quando eu saí, eu fiquei duro. E quando eu ouvi aquelas palavras mexiam tanto comigo. Eu falei, Senhor, eu quero tanto ofertar, mas eu não tenho condição. E naquele dia um ministro chegou lá e falou assim, ei, você que não tem condição, Deus dá semente ao que semeia. Vem aqui que eu vou dar uma oferta para você, você vai ofertar e você vai ter. E eu fiquei tão feliz, eu fui lá com tudo, peguei o papelzinho, fiquei no bolso e falei, Senhor, obrigado, porque eu vou ofertar e o Senhor vai me dar muito, porque o Senhor dá semente ao que semeia. E fui e semeei com alegria. E Deus me trouxe a lembrança. Até falei para o Fabrício, falei para a galera que, ei, quem aqui não tem condição, não quero que fique envergonhado, que fica triste e tal, porque eu estou sem condição. O seu estar não é quem você é, você tem que entender isso. Eu falei isso, e alguns irmãos levantaram a mão, eu fui e dei, com alegria. E eles vieram dar. Eles me contaram, hoje ele me contou que sexta-feira ele tinha um valor X para pegar, sumiu na conta. E era um valor bom. E no domingo eu fui, aleluia. Deus é assim, meu querido. Eu creio, irmão. Eu creio. E ele foi e falou assim, cara, eu vi esse relatório sexta-feira que eu tinha perdido tudo. Domingo você falou aquilo, eu não tinha R$1 no bolso. E eu levantei a mão com o coração humilde e falei, Senhor, eu quero semente para semear. E eu peguei aquela semente. Na terça-feira eu recebi outro relatório do banco, que o dinheiro voltou.
Olha só, meu querido. Eu falei, sabe por que aconteceu isso? Porque você creu. Quando você crê, já é. A fé, ela não será, ela já é. Nós temos que aprender a andar na fé que já é. Todas as coisas já foi feito. Mas eu preciso crer, mas para mim crer eu preciso ter intimidade. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso passar tempo com Ele. Eu não estou falando para você ficar o dia inteiro com Ele não, irmão. Apesar que é bom, viu? Mas muitas das vezes você tem rotinas. Mas o tempinho que você tem para Ele, irmão, é o que basta para Ele. É meia hora? Cara, vai ser a melhor meia hora do seu dia. É vai ser a melhor uma hora do seu dia. Eu fiquei feliz por esse milagre que aconteceu na vida dele. Ele veio, irmão, eu preciso testemunhar para você. E isso vai acontecer nas nossas vidas, irmão. As nossas conversas, Marcelo, aí fora com algumas pessoas, não vai ser só palavras jogadas ao vento. Vai ser transformadora. As pessoas vão voltar no dia, Marcelo, cara, você falou isso. Fabrício, você falou isso. E aconteceu, cara. Por quê? Para que eles voltem a Jesus através de sua vida. Porque todas as pessoas aqui, você pode ler depois de Atos, que pregavam o Evangelho, Deus provava que era verdade aquilo. Com sinais, maravilhas, prodígios. Porque não tem como a palavra não produzir isso. Porque a palavra é poderosa. Ela é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É quem? A palavra. É a palavra, não é o João, não é eu, é a palavra. Ai, meu irmão, tem tanta coisa para falar, mas eu vou. Aí eu estava lendo sobre ele. Aí eu fui ler Martinho Lutero. Meu Deus, o cara que passou provação, miséria, desde a sua infância, mas isso não impediu ele de estudar a respeito de Jesus, ao ponto de ele provar a revelação da graça do Evangelho. Uma coisa que ele diz é: orar bem é a melhor parte dos estudos. Deus não quer pessoas que não têm conhecimento, porque conhecimento é luz, conhecimento é vida, conhecimento te coloca num alto lugar. E ele diz que o bom de orar certo, assim, sabe, certinho igual a gente ora hoje, Fabrício, é parte dos estudos, é parte do tempo que nós temos com o Senhor. Ele ajeita nossas palavras. Lembra quando você falou aqui, né? Chega aqui, ei, mano, suave, tranquilo, firmeza. Depois você começa a falar palavras difíceis, né? O que é? Empírico. Beneplácido. Nem enrola mais a língua. Deus é lindo, meu querido. A salvação da alma ultrapassara qualquer outra vontade de Martinho Lutero depois que ele entendeu sobre a justificação que é pela fé. Ele já não se importava com mais nada a não ser as almas que precisava ouvir essa palavra. Olha só, não é ouvir ele, é ouvir o tesouro que está dentro dele.